Full Metal Alchemist 2, a 203ª HQ que eu estou lendo neste ano para o meu projeto das 365 HQs por dia. Não, por dia não, por 365 HQs no ano. Bem, esse volume aqui, ele foi muito superior do que o primeiro volume. O primeiro volume eu tive bastante críticas a ele. Apesar de ele fazer um trabalho de introduzir os principais conceitos do mangá, eu não senti que ele tinha muito peso e minhas lembranças da história eram quase todas do anime, que eu achei muito mais poderosas do que a forma como o mangá apresentava algumas passagens mais icônicas, como quando o Ed está recitando os componentes da alquimia humana. Esse volume ele ainda padece um pouco disso. A parte que a Nina, com toda aquela coisa do Show Tucker, a Nina sendo transformada em Quimera, a Nina sendo morta por Scar, os irmãos Eric descobrindo isso, é muito mais forte no anime e tem uma carga dramática muito mais carregada na animação. No entanto, o mangá não fica tão atrás aqui, e eu achei que a narrativa aqui conseguiu ser mais dura, mais carregada de emoção do que as passagens que haviam no volume anterior. Embora isso seja de certa forma óbvia, porque é um dos grandes momentos do início de Fullmetal Alchemist. Por algum motivo eu ia falar de Metal Gear, mas enfim. É uma das grandes passagens do início de Fullmetal Alchemist, e eu acho que é o primeiro momento em que diz para que a HQ veio, até onde ela está disposta a ir para mostrar as atrocidades da alquimia, principalmente da alquimia humana, em que aqui mostra realmente que é algo grotesco, que é algo bizarro, e que a coisa que os irmãos Eric estão perseguindo é realmente um tabu e que pode ser usado para criar coisas realmente completamente bizarras. E já que o primeiro volume já introduziu os principais elementos, eu senti aqui que a Hirum Arakawa, que Arakawa tinha muito mais espaço para trabalhar coisas interessantes da história mesmo. Já que ela já tinha introduzido o exército, já tinha introduzido a busca dos dois irmãos, e aqui ela começa a desenvolver tudo isso, e eu acho que isso trouxe um aumento muito grande na qualidade do mangá, uma diferença realmente grande entre o primeiro volume e o segundo volume. E eu penso que se hoje em dia com 28 anos se eu tivesse lido o primeiro volume do mangá, eu talvez não teria gostado tanto da obra quanto quando eu li e eu vi um anime lá quando eu tinha 15, 16 anos. Mas lendo esse segundo volume, o meu eu mais exigente de hoje em dia teria resolvido sim acompanhar a série, já que teve um aumento, eu diria, bem brusco na qualidade da obra e na forma como a história vai sendo conduzida e desenvolvida. Toda a parte da Nina é bem feita, tem um ritmo muito bom, e essa questão do ritmo eu não tinha sentido que estava tão refinado no primeiro volume. E claro, o surgimento do Scar é um grande diferencial em relação ao que estava sendo mostrado no último volume. Porque o Scar é um personagem imponente, e o Scar realmente traz uma ameaça até maior do que o surgimento dos homúnculos no primeiro volume tinha trazido, porque os homúnculos foram apresentados, e dá pra ver sim, esses caras aqui são os vilões. Mas não dá pra exatamente ver pra que eles vieram. Já aqui temos a figura do Scar, que é um vilão, já é colocado como um vilão, um antagonista aos irmãos Elric, mas com uma personalidade e uma história que, apesar de não ser explicitada, dá pra ver que vai ser uma personalidade complexa, um personagem que vai ter coisa a apresentar, e ele tem sequências muito interessantes de confronto com os irmãos Elric. Em meio a isso, até os homúnculos são melhores trabalhados, já que voltamos lá ao pai Cornelo e mostra os homúnculos interagindo com ele e acabando matando ele e comentando um pouco sobre as buscas dele de Edward Elric ser um sacrifício. Então vai trabalhando esse plano secreto dos homúnculos que já vai sendo explicitado, o que é diferente de como muitos mangás abordam essa questão de trama, de segredos da história dos vilões. Porque em muitos mangás demora muito para os vilões de fato serem revelados,
e as tramas dele serem reveladas, mas aqui vai sendo colocado logo no início e o leitor já vai vendo assim, pô, tem uma coisa muito grande acontecendo por trás. E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do Fullmetal em relação a outros mangás, porque a história é bem dirigida, a história é bem focada, ele vai não vai se perdendo em tramas paralelas, em histórias que levam a lugar nenhum e a lutas infindáveis. Ele vai conduzindo a história bem em um ritmo bem estável e realmente indo direto ao ponto, mas sem ficar aquele ritmo acelerado que parece que as coisas estão vindo muito uma atrás da outra. No entanto, esse volume ainda assim teve coisas que eu não gostei tanto, como por exemplo a aparição do Dr. Marco, que era o cientista que era um médico que estava desaparecido. Ela é muito forçada. Ela não vem de um jeito natural, porque os irmãos Elric estão viajando de volta para Rezenbu para consertar o automeio do Edward, que foi quebrado pelo Scarton lá junto com o Armstrong, que é um personagem que é apresentado e um personagem divertido. E o Armstrong é um personagem legal porque ele é um personagem que tem toda aquela força bruta dele, mas tem todo esse jeito bobalhão de mostrar ele. E eu acho interessante como a autora consegue combinar bem os momentos sérios e os momentos de pura palhaçada, sem que pareça perder o ritmo da coisa, assim, pareça perder o tom da história. E assim, eu sou muito chato com esses tropes de mangá em que às vezes os autores parecem forçar situações idiotas que eu olho assim e penso, porra, besta isso aqui. Mas em Fullmetal a autora consegue botar tudo isso, essas cenas bestas, essas cenas, por exemplo, Armstrong chorando, ou até quando os personagens ficam num estilo super deformed para mostrar umas cenas engraçadas e umas expressões engraçadas, mas de alguma forma não deteriora o clima nem o tema da história e assim a história consegue ser é, tipo não quebrar as partes sérias da história, e eu acho isso uma uma conquista bem notável dela, porque muitos mangás, em minha opinião, acabam perdendo isso, acabam se perdendo nisso. Não por não conseguirem fazer, mas por ser até um próprio estilo de mangá. Mas Arakawa, ela consegue fazer de uma forma que não me trouxe sentimento de estar incluindo coisas bestas desnecessárias. Ela coloca as coisas e, tipo, é o estilo dela. Esses momentos engraçados aqui são bem colocados e não atrapalharam nada o desenvolvimento da história, o desenvolvimento do tom geral da obra. No entanto, essa parte do Marco, como eu falei, é muito aleatória, porque os personagens estão viajando para Rezenbu e, caralho, olha ali o Marco, convenientemente um cara que tem muitas pesquisas sobre a Pedra Filosofal e tal, aparecido há muito tempo. Nossa, ele é um cara que sabe bastante sobre a Pedra Filosofal e tem aqui o endereço dessa biblioteca onde tem os estudos secretos dele que vão resolver bastante coisa com os irmãos Elric. E isso realmente foi muito forçado, do tipo, os irmãos Elric estavam numa busca para recuperar os corpos dele há bastante tempo e aí tropeçam no cara, sendo que não estavam nem procurando coisa. Então, realmente, foi uma forma bem ruim de colocar a história para seguir adiante. Melhor seria se eles já tivessem conseguido essa pista lá na cidade do Pai Cornelo e resolvido parar nessa cidadezinha em busca do doutor deliberadamente e não por completo acidente. Já que esse volume trabalha um pouco tanto o Roy Mustang quanto o Armstrong, poderia ter sido uma dica de algum deles dois, mostrando já que eles têm essa predisposição de ajudar os irmãos Eric na busca dele por recuperar os corpos. Mas a forma que foi realmente bem fuleira. E como acontece no final do volume, isso para mim baixou bastante a qualidade de como a história estava sendo conduzida. Apesar de, como eu falei, foi uma melhora brusca em relação aos volumes anteriores. Mas aqui eu acho que nesses dois volumes a Arakawa já conseguiu trabalhar quase todos os conceitos-chave da obra. A busca os males que a alquimia causa, toda a violência da guerra, dos alquimistas serem cães do exército, já que já abordou a guerra de Chival, a estrutura do exército, a forma como os alquimistas federais estão vinculados a tudo isso,
e também um pouco mais sobre a fragilidade dos irmãos Elric, que ainda são adolescentes, e mostrando lá Ed acordando de um pesadelo que ele tem com a mãe, e ao mesmo tempo em que começa a trabalhar todo o núcleo do Royal Mustang, que está criando um foco de dissidência militar, em que ele quer, de certa forma não, completamente tomar o poder. Isso tudo já começa a ser abordado, e realmente ela faz um trabalho muito bom em abordar tudo isso. Até os homúnculos são mais esmiuçados, como eu falei, a questão da alquimia, da transmutação humana, e realmente ela consegue trabalhar bastante coisa em pouco tempo nesses 2 volumes, enquanto que outros mangás demorariam tipo 10 volumes para chegar a trabalhar tudo que ela trabalhou nesses dois. Então, realmente, o mangá aqui começa a mostrar muito mais seu brilho, apesar dessa parte do Dr. Marco ter sido bem prejudicial à forma como a história estava sendo conduzida. Mas eu vou falando por aqui. Quem não leu A Fullmetal Alchemist, obviamente, é uma recomendação. Eu já conheço a obra, já li toda, então fica aí minha recomendação. Agora eu estou tentando ler ela com mais pausa. Mais pausa não, eu estou lendo quase um por dia. Mas com mais atenção, até para estar comentando aqui. E acaba sendo uma leitura diferente da leitura que eu tinha feito anteriormente. Até porque eu tinha menos conhecimento de HQs, menos conhecimento de mangás. E estava lendo só por entretenimento e não para tentar entender um pouco mais da HQ. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, e até o meu próximo vídeo, que vai ser sobre o DPF 2 da Vertigo. E é isso, e até a próxima.